Pessoal, um caso emblemático que ficou amplamente conhecido por todos nós brasileiros foi o caso do deputado federal Daniel Silveira. Uma coisa chamou muita atenção: o fato de que Daniel Silveira foi o primeiro deputado preso por opiniões políticas e como que a Câmara dos Deputados aceitou uma situação desse nível. E isso preocupou muito os deputados. Isso aí é uma incógnita que ainda vai parar na cabeça dos brasileiros por muito tempo. Acontece que um novo áudio vazado, agora de um deputado, o deputado Ottoni de Paula, começou a jogar mais lenha nessa fogueira. Segundo esse áudio divulgado pelo jornal Metrópolis, o Supremo Tribunal Federal agiu politicamente, fazendo ameaças veladas, pressão em cima dos deputados, todos aqueles que têm alguma açãozinha no STF, poderiam sentir o peso da mão do STF se não votassem pela prisão do Daniel Silveira. E isso aí, sem sombra de dúvidas, é algo muito assustador. Dá uma olhada na matéria do Metrópolis. Aqui tem o áudio do Ottoni de Paula, não vou colocar por ser um áudio um pouco extenso, mas deputado diz à Justiça que viu ameaças veladas de ministros do STF. Isso em depoimento à Polícia Federal. O deputado federal Ottoni de Paula afirmou à Justiça que viu alguns ministros do Supremo Tribunal Federal fazerem ameaças veladas a parlamentares. O objetivo seria pressionar para que votassem a favor da manutenção da prisão de Daniel Silveira. Em depoimento na condição de testemunha, ele afirmou ter presenciado a ingerência política antes da sessão da Câmara em 2021. Abre aspas. Quero acrescentar no meu depoimento um testemunho triste para a história do parlamento, triste para a história do Brasil, mas que é um testemunho que eu presenciei dentro do parlamento, que foi uma infeliz ingerência. É óbvio que ao comentar isso aqui, em depoimento, eu não tenho como apresentar provas, iniciou Ottoni de Paula. Abre aspas. Infelizmente, durante o processo em que a Câmara Federal ratificou a prisão do deputado Daniel Silveira, nós nunca vimos naquele parlamento, contado por colegas que lá estão há muito mais tempo do que eu, uma ingerência política vinda de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para que se ratificasse a decisão que o ministro Alexandre de Moraes. E continuou. No depoimento, Ottoni de Paula falou em corporativismo da Câmara em votação sobre essa prisão de parlamentares e afirmou que sem as ameaças veladas do STF, a prisão de Silveira teria sido revertida. Abre aspas. Todos os órgãos têm o seu corporativismo. O parlamento também é corporativista. É quase impossível vê-lo ratificar a prisão de um colega porque vai abrir precedente para que outros também sejam presos. Mas o que eu vi, eu posso testemunhar mesmo sem provas. Mas como estou sob julgamento, eu posso afirmar ao senhor. Se não houvesse ameaças veladas sérias dentro do Parlamento Federal para a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, a decisão do Parlamento seria contrária à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Disse Ottoni. Na ocasião, foram 364 votos favoráveis e 130 pela soltura de Daniel Silveira. Então, Daniel foi literalmente jogado à cova dos leões ali, né? Ou seja, foi entregue ali aos parlamentares que poderiam decidir pela sua libertação e contra a decisão do Alexandre de Moraes ou poderiam decidir a favor. Segundo as falas do Ottoni de Paula aqui, que é deputado também, que são assustadores, os ministros fizeram ameaças claras aos deputados para que eles votassem para manter a prisão do Daniel Silveira. E o que está gerando uma confusão agora é porque o mesmo aconteceu com o Chiquinho Brazão, que é deputado federal e está sendo acusado aí da morte da Marielle Franco. Só que ele é parte integrante do sistema. O Chiquinho Brazão não é um deputado outsider igual o Daniel Silveira, que chegou, que não está lá há muitos anos, que tem ligação com a alta cúpula do Senado, que tem ligação com a alta cúpula ali do Centrão, daqueles deputados que estão lá há muitos anos, que vêm conseguindo voltar sempre. O Chiquinho Brazão tem isso, o Daniel Silveira não tinha. Então, está incomodando e há uma pressão para que o Lira reverta a situação do Chiquinho Brazão. Inclusive, agora estão apostando em tirar poderes do Supremo Tribunal Federal, colocando, a partir de então, a PEC do foro privilegiado, ou seja, tirando os deputados e senadores das mãos do Supremo Tribunal Federal, para que esse tipo de situação
não aconteça. Afinal, ali a maioria dos deputados tem rabo preso dentro do Supremo Tribunal Federal, e aí é muito fácil o Supremo Tribunal Federal dominar os deputados. Essa acusação do Ottoni de Paula é coisa gravíssima, seria um escândalo imensurável se não fosse no Brasil. No Brasil, é só mais um dia normal da República das Bananas, tá? Vamos lá, Maduro tá querendo disputar com o Brasil, viu? Sob pressão internacional, Maduro diz que Venezuela tem um sistema eleitoral mais confiável do mundo, mais do que o brasileiro, viu? O ditador venezuelano Nicolás Maduro disse durante seu programa semanal de televisão nesta segunda-feira que o seu país possui o sistema eleitoral mais confiável, transparente e auditado do mundo, em resposta à repercussão internacional após a exclusão de Corina Yoris, apoiadora pelo maior bloco opositor ao regime das eleições de julho. O líder chavista aproveitou o momento para atacar os Estados Unidos, acusado pela ditadura de liderar uma campanha contra o país. Abre aspas. Começou o circo, começou a campanha. Há nervosismo em Washington, há nervosismo nos sobrenomes da oligarquia, há nervosismo na direita regional. Deixem de ser nervosos, disse o ditador Nicolás Maduro. O próprio Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que é controlado pelo regime de Caracas, se manifestou contra os Estados Unidos, afirmando que Washington quer desacreditar as eleições presidenciais. Durante o programa, Maduro afirmou ainda que, independentemente das tentativas estrangeiras de influenciar o pleito, o que vai acontecer naquela data está marcado entre o céu e a terra. Ou seja, vai ganhar, né? Todo mundo sabe da grande popularidade, né, entre aspas, que o Maduro tem, e da opção, né? O pessoal da Venezuela literalmente não pode reclamar do Maduro. Não pode mesmo. Porque se reclamar, vai preso. Inclusive, se questionar o sistema de votação que acontece na Venezuela, é cadeia na certa por atentar contra a democracia. Pois é. Esperamos que o Brasil não chegue nesse nível, né? Esperamos. Esperamos muito, né? Vamos lá. Outro grande ponto aqui. Matéria da Revista Oeste. Lula está sofrendo uma série de sequências negativas. E agora, a inflação já não dá para ser mascarada mais. A gente sabe que os números que foram informados da inflação não condiz com a percepção que o brasileiro estava tendo. Agora, matéria da Revista Oeste, para mais de 40% dos brasileiros, o governo Lula é culpado pela alta dos preços. Ou seja, os brasileiros estão acreditando veementemente que as ingerências do governo Lula, a falta de gestão do governo Lula é responsável pela alta dos preços de medicamentos, de alimentos, da cesta básica aqui no Brasil. Só que assim, é injusto, né? A culpa não é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, não é do Lula. Porque o Lula pensa o tempo todo no Bolsonaro e assim não para fazer políticas econômicas boas. Ele tem que ficar falando do Bolsonaro o tempo todo. Então, com toda certeza, você tem que acreditar na mídia porque a culpa é do Bolsonaro e não do Lula. Afinal, é o Lula que fica pensando no Bolsonaro o tempo inteiro, fazendo manifestação, lotando aí os aeroportos e estádios, e aí o Lula não consegue ter a cabeça livre para pensar na economia. Afinal, só pensa no Bolsonaro. E por falar nisso, o Bolsonaro está fazendo um passeio ali na região do Triângulo Mineiro, né? E agora ele fez uma publicação, ele está na FEMEC, no Sindicato Rural de Uberlândia, ele que pelo visto está fazendo ali um tour ali pelo Triângulo Mineiro, né? Uberaba, Uberlândia e a beleza de Araguari. Quem é de Araguari me entendeu. E aí a grande questão que nós vamos falar agora é a manifestação do Bolsonaro. Com certeza essas 3 cidades maravilhosas do Triângulo Mineiro. E é provável que o Bolsonaro volte em Araguari para comer uma coxinha lá do Bar Apolo, né? Que todo mundo conhece. Mas vamos lá. Olha só. O pessoal lotou a feira, o Sindicato Rural de Uberlândia, para ver o Bolsonaro passar. Dá uma olhada aí. E esse aqui é o motivo do Lula estar perdendo o sono e do preço dos alimentos estarem subindo, né? Lula não consegue parar de pensar nisso.
Meu amigo, não tem jeito. Onde o Bolsonaro passa, a população para ir lá onde o Bolsonaro tá. Era hora, eu já tô falando para vocês há muito tempo, do Lula mostrar a mesma força. Começar a fazer viagens pelo país e ir pro meio do povo. E fazer manifestações nos sindicatos rurais, nas áreas rurais, que é o lugar onde ele não tem muita força e ele precisa alcançar. Ele não tá indo. Bolsonaro foi pro Nordeste, é do Lula, participou lá. Então tem que fazer isso aí para mostrar que tem força. Será que faz? O que você acha? Coloca no comentário aí. Outra questão que a gente precisa discutir com vocês é uma matéria do O Antagonista, tá? A Janja tá numa situação um tanto quanto complicada, porque o povo quer saber o que ela tá fazendo, que ela tá assumindo aqui o papel de vice-presidente da República. O que Janja foi fazer no BNDES? É a pergunta do O Antagonista. Em mais um novo voo solo, a primeira-dama Janja foi ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aquele criticado por liberar dinheiro para Cuba, para Venezuela e que nunca recebeu de volta. Vocês lembram? Pois é, esse mesmo. Ela foi lá nessa terça-feira, onde se reuniu com o Aloysio Mercadante, que é o chefe da BNDES, teve que mudar a lei das estatais para permitir que um político tomasse conta do BNDES de novo, lei que foi implementada pelo Temer, proibindo políticos de participar, foi jogada por terra, né, caiu, e agora o Aloysio Mercadante está lá de novo. E a Janja foi lá conversar com o presidente do banco. E também a Tereza Campeiro, que é a diretora socioambiental do banco. Segundo o Estado de São Paulo, a esposa do presidente Lula foi discutir 2 projetos contemplados por recursos do Fundo Amazônica: o Restaurar a Amazônia e o Amazônia na Escola, comida saudável e sustentável. No encontro, a diretora Tereza Campelo apresentou à primeira-dama os editais para a aplicação de recursos do Fundo Amazônia, que tem 3 bilhões de reais em caixa para financiamentos não reembolsáveis. E aí, a Janja foi muito criticada, né? Segundo eles, a Janja também está tendo muitos eventos, inclusive internacionais. Ela foi debater a fome em Nova York, né? E aí ela foi para debater a fome, representou o Brasil, ficou uma semana lá falando sobre a situação da mulher nas organizações das Nações Unidas. E aí, segundo a grande imprensa, a única coisa que a Janja fez de relevante lá foi usar um par de sapatos de grife Hermes que custavam algo em torno de 8,5 mil reais cada um. Ou seja, a classe média ostenta demais, né? Eita, classe média que não aprende, né? Eu não sei. Na verdade, eu não conheço quase ninguém da classe média que usa um sapato de 8.500 reais. Você conhece? Só estiver recebendo dinheiro dos cofres públicos para poder usar um sapato como esse, né? Vamos lá, pessoal. Por fim, mas não menos importante, a Câmara Municipal de São Paulo continua partindo para cima do padre Júlio Lancelotti. Matéria da Folha de São Paulo: CPI contra padre Júlio Lancelotti pode furar fila na Câmara por articulação de vereadores. A gente já falou muitas vezes da CPI, que visa fiscalizar a atuação das ONGs lá na Cracolândia, em São Paulo, e que acaba tendo o padre Júlio Lancelotti como alvo também. A CPI, que mira o padre Júlio Lancelotti, pode furar a fila na Câmara Municipal de São Paulo e ser votada ainda nessa quarta-feira. O presidente da casa, Milton Leite, do União Brasil, afirmou em reunião do Colégio de Líderes na terça-feira que poderá pautar, a qualquer momento, a proposta de investigação para o requerimento a ser aprovado no plenário. É preciso de 28 vereadores que vão votar a favor. Isso é a maioria absoluta dos 55 integrantes da Câmara. A atual legislatura, indicada em 2021, reúne 47 pedidos de abertura de CPI. O requerimento, que mira o religioso, é o último nessa lista, mas tem sido tratado como prioritário. Vale a pena a gente lembrar uma questão aqui. Quando foi aberta as votações de CPIs, a direita tinha que quase todas as CPIs protocoladas. Ou seja, já tinham feito o dever de casa, tinham preparado tudo. Abriu o prazo para colocar em votação a pauta das CPIs, a direita correu, fez fila, e quase todas as CPIs que tem na Câmara Municipal de São Paulo são da base da direita, o que dá uma dor de cabeça gigantesca para a esquerda e também para o próprio padre Júlio Lancelotti. Tá certo? Pessoal, é isso. Vejo vocês. Daqui a pouco tem mais um editorial para vocês e a gente bate um papo. 7 horas a gente tá de volta. Grande abraço.